Solene em comemoração do bicentenário da fundação de Guiricema. Senhoras e senhores, nesta reunião solene do Legislativo Municipal de Guiricema, ato oficial do dia do bicentenário de nossa fundação, celebramos com amor, júbilo e civismo a nossa história. Honramos nossos antepassados que se doaram para a construção da localidade conhecida primitivamente como Ribeirão dos Bagres, para a evolução do arraial de Nossa Senhora da Encarnação dos Bagres, o crescimento do Distrito dos Bagres e a emancipação político-administrativa do município de Guiricema. Em 24 de novembro de 1825, ao falecer Teresa Maria de Jesus, seu esposo, o furriel José Lucas Pereira dos Santos, doou 40 alqueires de suas terras para o patrimônio da futura capela de Nossa Senhora da Encarnação, criando Campo Santo para o sepultamento da chorada mulher. Nesse mesmo ato, ele diz ser de sua vontade que todas as pessoas que desejassem construir suas casas nessas respectivas terras não poderiam ser impedidas por ninguém. Deste modo, o furriel se torna o responsável por lançar as bases para que Guiricema pudesse chegar ao que é hoje. Muitas pessoas, homens e mulheres, o precederam nesse longo período. Fazer memória dessa nossa história deve nos ajudar a compreender o passado, viver o presente e projetar um futuro melhor. Para darmos início à reunião solene do Legislativo em comemoração ao dia do bicentenário da Fundação de Guiricema, convidaremos as autoridades para comporem a mesa. Convidamos os excelentíssimos vereadores, o senhor André Aparecido Ferreira, o senhor Edson de Paiva Teixeira, o senhor José Teixeira Rodrigues Júnior, o senhor Josimar de Oliveira da Silva, o senhor Leandro Rodrigues, o senhor Ronildo José Toledo, o senhor Luimar de Batista Júnior, secretário, o senhor Marinaldo Alves, vice-presidente, o senhor Marcos Antônio Ribeiro Ferraz, presidente. Convidamos também para compor a mesa o excelentíssimo senhor Carlos Magno de Moura, vice-prefeito, e sua esposa Vilma Cardoso Ruela Moura, segunda-dama. O excelentíssimo senhor José Oscar Ferraz, prefeito municipal, e sua esposa Adriana das Dores Ferraz, primeira-dama. Tendo composto a mesa, gostaríamos de acolher a todas as pessoas presentes. Vocês trazem no coração o amor pela história de nosso município. Isso é muito bonito. De maneira especial, acolhemos as autoridades civis e religiosas e representações aqui presentes. Essa data precisa ser um marco, não só em nossas vidas, mas nas instituições que vocês representam. Sejam bem-vindos. Uma salva de palmas, tá? A todos que estão presentes. Acolhemos também os descendentes da família dos nossos fundadores. Vocês trazem no sangue a herança de quem primeiro sonhou com Guiricema. Sejam bem-vindos. E uma salva de palmas aos descendentes do Furriel.
a palavra Marcos Antônio Ribeiro Ferraz, presidente da Câmara, para a abertura da reunião. Boa noite a todos. Nesse momento tão importante e histórico para todos, a Câmara Municipal acolhe todos com muito carinho, dando boas-vindas e boa noite a todos os presentes e aquele que nos acompanha pelas redes sociais da Câmara. Nesse momento, peço a todos que fiquem de pé e no silêncio de nossos corações façamos uma pequena prece de agradecimento a Deus e a todos que nos antecederam, em sinal de gratidão por esse momento único em nossas vidas. Convidamos a todos para se posicionarem em pé para a execução do hino do bicentenário. O hino tem a letra composta por Zezé Cola e o arranjo musical de Leonardo Araújo Ferraz. Ele destaca nossa história e evoca nosso amor pela terra. Acompanhemos todos a letra do hino na folha distribuída. Não, filho? Do Fourier, José nunca nasceu, com fé, devoção e coragem, Bagres primeiro se ergueu, um embrião na mata selvagem, a Senhora da Encarnação, projetou-se tão generoso, são 40 alqueires de chão, fundamento sagrado e honroso, Quericema, 2 séculos de história, e o padre te fez germinar, era Brasil gravando em memória, a gente sempre te honrará. Dos puris ficou lembrança e dos povos que aqui caminharam, navegando em mares francos, imigrantes também se achegaram, na bagagem o sonho do novo, com os sonhos daqui fez um par, das missuras de raças, uma herança bendita louvar. Quericema, 2 séculos de história, e o padre te fez terminar. Era seu trabalho de memória, a gente sempre te honrará. Na colina brilha o Redentor, na matriz é um sino
sopra, amantes da lira e do alto Deus nos abençoa. Os pequenos cheios de esperança e são filhos santos. Iricema, o teu horizonte, esse sempre é todo seguro. Iricema, história, e o padre se fez terminar. Se o trabalho de memória, tua gente sempre te honrará. Em teus campos florescem, desenhando painéis de mil cores. A indústria usa o trabalho que gera valor. Quantas mãos que se movem ligeiras vão tecendo os fios da história. Esse país até Iricema, a nobreza em suas memórias. Iricema, 2 séculos de história, que o padre te fez terminar. Era fácil o trabalho da memória, tua gente sempre te honrará. Discurso da Comissão do Bicentenário. Em 21 de dezembro de 2023, foi fundada em Iricema uma comissão de cidadãos voluntários, no intuito de incentivar, assessorar e organizar as comemorações do Bicentenário. Esse grupo, depois de definirem os objetivos, procurou o prefeito José Oscar e apresentou o projeto. O prefeito prontamente abraçou a causa e incentivou a realização. Hoje, depois de um longo trabalho percorrido, estamos no auge destas festividades. Muitos solos foram preparados, muitas sementes plantadas e alguns frutos já estão sendo colhidos. Esperamos que essas festividades mudem a forma de nós guiricemenses encararmos a nossa cultura. Por isso, para darmos continuidade nos trabalhos desta noite solene, convidamos o senhor Leonardo Araújo Ferraz, coordenador da Comissão do Bicentenário, para fazer uso da tribuna livre. Uma boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, Marcos Ferraz, excelentíssimo senhor prefeito municipal, José Oscar, excelentíssimo senhor vice-prefeito Carlos Magno, ilustríssimos senhores vereadores, digníssimas autoridades civis e eclesiásticas aqui presentes, senhoras e senhores, querida população de Iricema e visitantes. É com profundo respeito e sincera alegria que saúdo a todos nesta sessão solene em que celebramos os 200 anos de história de nossa querida Iricema. Reunimos-nos hoje para honrar a memória daqueles que edificaram os alicerces deste município e para reconhecer com gratidão o esforço que cada cidadão e cada cidadã, que ao longo de 2 centúrias contribuiu para o desenvolvimento desta terra. A presença de cada autoridade e de cada representante da sociedade
enriquece este momento e reafirma nosso compromisso coletivo com o progresso, a cultura, a fé e os valores que moldam a identidade gricemense. Recebam todos a minha mais respeitosa saudação nesta data histórica em que celebramos o bicentenário de Grisema. Há exatamente um ano estávamos reunidos neste plenário para a abertura do ano jubilar em comemoração ao nosso bicentenário. Hoje retornamos a esta casa com a honra de participar do ato solene que coroa e encerra com chave de ouro nossas celebrações. Agradeço e bendigo a Deus por nos conceder vida e saúde, a mim e a todos aqui que se fazem presentes, pela graça de podermos vivenciar este momento ímpar de nossa história. Essas comemorações começaram a ser sonhadas há quase 3 anos. E como nos recorda o poeta, sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é a realidade. Dentro desse espírito, não posso deixar de destacar 2 grandes sonhadores que caminharam comigo desde o início, que é o Gustavo e a Maria José, Zezé Cola, como todos conhecem. Nossa amizade foi a força que sustentou cada etapa deste projeto. Quantas conversas, quantas mensagens trocadas, quantas ideias compartilhadas, sempre com entusiasmo, dedicação e, sobretudo, com o carinho e a confiança que somente verdadeiros amigos têm. Juntos imaginamos este momento que honra e preserva a memória dos nossos fundadores. Depois de longas conversas e cuidadosas pesquisas, apresentamos ao poder público nossas propostas, que foram acolhidas com generosidade. A partir daí, mais pessoas se juntaram a nós para ajudar a transformar esse sonho coletivo em realidade. Não citarei nomes para não correr o risco de injustamente deixar alguém de fora, mas Deus conhece cada pessoa que se dedicou de coração a esta causa. Em nome da comissão organizadora, deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos. Ao longo deste ano jubilar, vivenciamos inúmeros momentos de celebração de nossa história. Muitos eventos foram realizados com êxito e tantos outros foram cuidadosamente planejados. Infelizmente, por motivos de força maior, algumas dessas iniciativas permaneceram apenas no papel, não por serem menos importantes, mas por circunstâncias diversas que inviabilizaram sua execução. Essa realidade nos convida a uma reflexão necessária. A cultura precisa ser continuamente valorizada, incentivada e tratada como prioridade pelos nossos governantes. Investir em cultura não é gasto, é investimento em educação, cidadania, identidade e, sobretudo, em oportunidades concretas de geração de emprego e renda. Por isso, é fundamental que o poder público compreenda a força transformadora das manifestações culturais e amplie o apoio para que projetos como este, que preservam nossa memória e movimentam nossa economia, possam sair do papel e alcançar toda a população. Como já foi destacado por aqueles que me antecederam na fala, nos diversos eventos comemorativos dos últimos dias, muito se fala e se celebra a emancipação política e administrativa de uma localidade, marco relevante e geralmente associado a seus avanços econômicos, institucionais e sociais. Contudo, nem sempre se dá o devido valor ao ato
fundador, ao momento em que uma comunidade nasce e lança as bases de sua identidade histórica e cultural. Sem diminuir a importância do progresso político e econômico, é preciso reconhecer que a fundação de um povoado costuma ocorrer em circunstâncias igualmente nobres, dignas de memória, de gratidão e de louvor. No caso de Guiricema, nossa origem é de fato uma verdadeira epopeia. Nosso município surge de uma história profundamente humana. O gesto de amor de um marido enlutado pela perda de sua querida esposa em circunstâncias dramáticas e o impulso de fé que o moveu a erguer neste solo um marco de devoção. Assim, nossa fundação se entrelaça com valores cristãos que moldaram e continuam a moldar nossa comunidade e que são também pilares essenciais da própria civilização ocidental. O texto a seguir é bastante conhecido por todos aqui presentes. Ele costuma ser lido em sua grafia original e que muitas vezes dificulta sua plena compreensão. Para este momento especial, preparei uma versão atualizada do documento considerado unanimamente pelos historiadores como a verdadeira certidão de nascimento de Guiricema e que agora passo a apresentar. Aos 24 de novembro de 1825, numa quinta-feira, na madrugada de uma quinta-feira, faleceu minha querida esposa, Teresa Maria de Jesus. Devido às grandes cheias e chuvas, ela permaneceu em seu leito de morte até o sábado. Como o rio não permitia a passagem, decidi procurar um tronco para improvisar uma pinguela. E com grande esforço conseguimos construí-las e atravessar o rio. Como o corpo já se achava em decomposição e não havia pessoas para ajudar a carregá-lo, pois todos temiam a doença que lhe tirou a vida, a bexiga, hoje nós sabemos que é a varíola, resolvi colocar o corpo em 2 animais, improvisando uma espécie de liteira para tentar conduzi-la ao presídio, atual Visconde do Rio Branco, e sepultá-la em solo sagrado. Porém, como os animais não aceitaram o artifício e ficaram agitados, fiz o sepultamento no local que todos os seus filhos e meus conhecem. Pretendo, se Deus me conceder vida, construir nesse lugar uma capela dedicada a Nossa Senhora da Encarnação. E, quando Deus me chamar, caso eu não consiga concluir essa obra, deixo a todos os meus filhos e aos filhos dela já falecida a obrigação de continuar a construção, cada um contribuindo com o que puder. E aquele que não ajudar na edificação deste templo, que será para honrar os ossos de sua mãe, receberá a minha excomunhão, caso eu já tenha partido. Deixo também destinados ao uso da capela os 2 córregos, um que faz divisa com João Correia e outro que confronta com esta fazenda. Todas as terras à esquerda pertencem à Santa, até o Ribeirão dos Crindiúbas. E qualquer pessoa que desejar se estabelecer neste lugar não poderá ser impedida por nenhum de meus herdeiros, pois essa é a minha vontade
sendo o legítimo dono e possuidor desta terra. José Lucas Pereira dos Santos. Senhoras e senhores, ao revivermos essas palavras escritas há 200 anos, não celebramos apenas um documento, celebramos a força, a coragem e a fé que deram origem ao povo guiricemense. Celebramos uma história fundada no amor, na solidariedade, na devoção e no espírito comunitário. Que este bicentenário não seja apenas uma lembrança, mas um compromisso com nossa memória, com nossa cultura, com nossa gente e com as gerações que virão. Que possamos honrar os que nos antecederam, construindo com responsabilidade e esperança os próximos capítulos desta história. Que Guiricema continue sendo terra de fé, de trabalho, de cultura, viva e de sonhos compartilhados. Muito obrigado. Que Deus abençoe Guiricema e todos os seus filhos. Obrigada, Leonardo. Sempre é importante valorizarmos a nossa história local. Passo agora a palavra ao senhor presidente da Câmara. Ao abrir o pequeno expediente, gostaria de dar a oportunidade aos colegas vereadores que se quiserem pronunciar, pela ordem, por favor. Vereador André, com a palavra. Senhor presidente, boa noite. A todos vocês, boa noite, né? Senhor prefeito, Carlinhos, a Vilma, Adriana e todos que aqui presentes. Meu negócio, que é rapidinho, gente, parece que é muito, mas ele está em letra grande aqui. É rapidinho, uma homenagem que eu quero fazer. Gustavo, né? A Zezé, né? E ao Léo. Rapidinho. Prometo não demorar, não. Homenagem a Gustavo Vaz de Melo Namorato, senhor presidente, nobres vereadores e cidadãos presentes. Este projeto de resolução, bem como o objetivo, concedeu o título de cidadão benemérito de Guiricema ao senhor Gustavo Vaz de Melo Namorato, jovem guiricemense que construiu sua formação humana, acadêmica e religiosa nessa cidade, demonstrando desde cedo vínculo com a cultura, a fé e a história local. Iniciou seus estudos na Rede Municipal Estadual de Guiricema, foi aprovado no Enem e ingressou no curso de História na Universidade Federal de Viçosa. Em seguida, dedicou-se à formação filosófica e teológica em seminários de Muriaé e Juiz de Fora, mantendo sempre o compromisso com as pesquisas históricas e a preservação das tradições guiricemenses. Desde a infância teve envolvimento com a Sociedade Musical Amantes da Lira e com a Igreja Matriz Nossa Senhora da Encarnação, onde iniciou trabalhos pastorais, estudos históricos e produção documental. Em 2023, publicou uma revista comemorativa pelos 90 anos da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Em sua cidade natal, foi um dos fundadores da comissão organizadora do Bicentenário de Guiricema, ao lado de outros colaboradores, atuando na pesquisa de documentos, na organização dos acervos históricos e no incentivo à memória cultural do município. Também é autor da obra de Guiricemento Notas para suas Histórias, reunindo estudos e registros sobre a formação religiosa, cultural e social
de nossa comunidade. Com dedicação, conhecimento e compromisso com o bem coletivo, Gustavo tem contribuído para a valorização e a identidade de Guiricema e fortalecer nossa memória histórica. Por isso, essa homenagem é justa e merecida. Aqui também é da senhora Maria José Ferreira de Souza, e conhecido como Zezé Cola, por sua história de trabalho, dedicação familiar e contribuição social. Após buscar oportunidade fora de Guiricema, retornou ao seu município e passou a atuar intensamente na comunidade. Foi catequista, voluntária, professora de apoio e idealizadora de projetos educacionais e sociais, deixando marca na vida de muitos alunos e famílias. Sem formação acadêmica, manteve vivo o compromisso com a cultura e a história local, dedicando-se a pesquisas genealógicas das famílias guiricemenses e sendo fundamental da comissão do Bicentenário de Guiricema, contribuindo para o resgate da memória do nosso município. Sua trajetória representa amor à terra natal, solidariedade e espírito comunitário. Assim, essa homenagem é justa e também merecida. Ao senhor Leonardo, Leonardo Araújo Ferraz, nascido em nossa cidade e formação em uma família humilde, onde aprendeu valores de honestidade, respeito e solidariedade. Desde jovem demonstrou grande interesse pela cultura e história local, iniciando seus estudos musicais na Sociedade Musical Amantes da Lira, onde atua até hoje e é presente, exercendo papel central na promoção da música e da cultura guiricemense. Atuou voluntariamente junto à paróquia Nossa Senhora da Encarnação e, após sua formação universitária, retornou-se a Guiricema, dedicando-se ao ensino musical no Conservatório Estadual da Música, passando seus conhecimentos para as novas gerações. Organizou em 2017 a primeira mostra histórica de Guiricema, evento que apresentou à população documentos e objetivos que resgatam a história do município. Contribuiu também com as escolas e administrações públicas em projetos cívicos, culturais e históricos, sendo presença constante na defesa do patrimônio e da memória local. Em 2023, participou da comissão do Bicentenário de Guiricema, unindo esforço para valorizar a identidade e o legado da nossa cidade. Por toda a sua dedicação à cultura e a dedicação à história de Guiricema, é justa e merecida essa homenagem. Então é isso aí que eu deixo para vocês aqui, Eu não poderia deixar de falar, sobre vocês, Acho que bicentenário, 200 anos de Guiricema, eu tenho certeza que não ia passar em branco. Não ia. Eu tenho certeza que o nosso prefeito aí, Zé Oscar, ele não deixaria que isso passasse em branco. Mas não de uma forma que foi feita, foi dias e dias aqui, dedicação. Por isso, parabenizo vocês, com todo o meu coração mesmo. É coragem, isso é coragem. Para mim, isso é coragem. É muito tempo pesquisando e para dar o que o Guiricema hoje, que eu nem sabia, a verdade é essa. E tenho certeza que muita gente aqui não sabia. Então, eu parabenizo vocês de todo o meu coração. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador deseja usar a palavra? Vereador Leandro, com a palavra. Uma boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente Marcos Ferraz. Boa noite, excelentíssimo prefeito José Oscar, vice-prefeito Carlos Magno, primeira-dama Adriana, vice-primeira-dama Vilma e os demais nobres edis, colegas aqui da casa. Quero cumprimentar todos que se fazem presente aqui na casa na data de hoje e também os que nos acompanham pelas redes sociais. O que dizer nessa data do bicentenário? Eu espero que daqui 100 anos possamos ter um Gustavo Paz de Melo, um Leonardo Ferraz e uma outra Zezé Cola que possa estar contando a nossa história. Sei que
provavelmente 90% que estamos aqui hoje não estaremos no tricentenário, né? Assim como não tivemos no centenário nem na fundação. Mas a vida é assim, cheia de etapas, né? Quero também deixar registrado o amor que eu tenho por essa terra, o orgulho de ser guericemense, ter nascido aqui, viver aqui nessa terra, e tenho certeza que aqui eu morrerei. Jamais penso em morar em outra localidade ou que não seja a minha Guiricema. Mas é só agradecer mesmo, parabenizar a organização sua, Leonardo, Gustavo, Zezé, que eu tenho certeza que com o apoio de cada um, com o apoio do Executivo, com o apoio do Legislativo, o que pôde ser feito, vocês fizeram com muito carinho. Vocês possam registrar, deixar um pouco dessa história, porque daqui 100 anos, a cada dia, nós teremos muitas histórias, muitas águas ainda vão passar por baixo da ponte, muitas coisas boas, espero que venha agregar no município, que a gente possa ter uma nova Guiricema daqui 100 anos, mas também uma nova Guiricema a cada dia. No mais, gratidão a vocês mesmo, gratidão às pessoas que estão aqui, muito obrigado por tudo. Boa noite. Pela ordem, mais algum vereador? Vereador Juninho. Uma boa noite, excelentíssimo presidente da Câmara, Marcos Ferraz, ao qual vou cumprimentar os colegas pares, também ao excelentíssimo prefeito municipal, José Oscar, e a dama, Adriana. Boa noite também ao excelentíssimo vice-prefeito, Carlinhos, tratar assim, Carlinhos, carinhosamente, e sua esposa Vilma, a todos os guiricemenses presentes e aos descendentes, né, de guiricemenses que nos visitam nessa noite. Boa noite a todos. É um momento, eu peço desculpa por falar de improviso, e como o André e o meu colega aqui, Leandro, foram breve, também pretendo ser breve. A noite de hoje ela conclui, né, um momento histórico, um marco histórico, e é muito gratificante para nós que hoje detemos aqui uma condição política, né, dentro dessa história, estar inserido neste contexto, né, participar dessa solenidade. É um presente para todos nós, né, em especial aqui ao prefeito José Oscar, que vai estar marcando essa passagem por toda a história. E não fosse, eu acredito, como dito pelos colegas, acredito que ele não deixaria passar por despercebido essa data tão importante, mas não fosse pelo trabalho de pesquisa, de levantamento de dados, e eu tenho a ciência da dificuldade que é de preparar todo este evento. Então eu parabenizo a comissão do Bicentenário, Leonardo, Gustavo e Zezé Cola, pelo empenho de vocês em transformar uma coisa que poderia ser uma data importante em um grande marco para toda a nossa história. A história de Guiricema, hoje na condição de político, a gente não pode esquecer que ela nasceu pela história que é contada pelo Leonardo, e que no passar de todos esses anos, muitas mãos de homens e mulheres calejados de suor e sangue, que deram da sua vida para construir, erguer esse solo que hoje nós podemos, né, habitar. Então a gente não pode deixar de
fazer a menção a pessoas também importantes que deram sua contribuição em todos os meios, falando da religiosidade, falando da música, que Guiricema tem uma ligação muito grande com a música, e mais ainda, por todos nós determos um mandato, também dos políticos que administraram a nossa cidade. Hoje, né, brilha aqui em Guiricema o prefeito José Oscar, mas anteveio muitos outros que deram grandes contribuições. Aqui eu faço uma menção ao prefeito Ari Lucas. Até daqui eu já não estou vendo mais, mas quando eu entrei ao salão, estava bem aqui à minha esquerda. Um prefeito que muito contribuiu para Guiricema, tem uma história de identidade muito grande com Guiricema. E, em especial, vou puxar agora ao meu lado, eu fiz questão de convidar, o Gustavo me cobrou, me intimou para que ele também viesse. É o meu pai, tá aqui presente também. Eu me sinto orgulhoso de também ver que a história de Guiricema, nessa base, nesse alicerce, tem uma pequena contribuição também de um pai. Então é uma noite de muito orgulho, de muita honra, de grandes aprendizados, de que nós estamos aqui passando por um momento e que virão muitos outros. Leandro quis dizer de mais um centenário, mas quantos outros virão? No bicentenário nós estivemos. Então eu quero agradecer, parabenizar e dizer que vocês da comissão são exemplo para todos nós de dedicação, de trabalho com vontade de fazer acontecer. E isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, renovar os nossos ânimos através dessas lições que a gente vem aqui aprendendo. Então, desejar uma boa noite a todos, agradecer, né, por vir presentear a todos nós nessa cerimônia. E é isso. Muito obrigado. Aproveito a oportunidade da fala do vereador Juninho. Se o senhor José Teixeira Rodrigues estiver no recinto, que ele entre e ocupe o espaço. Tem uma cadeira lá atrás, que ele possa sentar no plenário. Algum outro vereador deseja fazer uso da palavra? Vereador Ronildo Toledo. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, excelentíssimo prefeito Oscarzinho, primeira-dama Adriana, excelentíssimo vice-prefeito Carlinhos, segunda-dama Vilma, doutor Igor, ex-prefeito José Teixeira, ex-prefeito Ari, funcionário desta casa, aos convidados presentes e todos que nos acompanham pelas redes sociais, muito boa noite. Hoje é um dia histórico para todos nós. Celebramos os 200 anos de Guiricema, uma data que simboliza a força, a tradição e a união do nosso povo. É uma honra participarmos deste momento, reconhecendo a grandeza da nossa história e o valor de cada cidadão que contribuiu para o desenvolvimento do nosso município. Quero agradecer de maneira especial a todos que trabalharam com dedicação para essa celebração do bicentenário. Destaco aqui minha amiga Zezé Cola, meus amigos Gustavo e Leonardo, que se empenharam com estudos, pesquisas e comprometimento para valorizar a memória e a identidade de Guiricema. Quero também reconhecer o apoio fundamental do prefeito Oscarzinho, do vice Carlinhos,
de todo o secretariado e dos funcionários da Prefeitura. O trabalho conjunto, a dedicação e a responsabilidade de cada um têm sido essenciais para fortalecer todas as ações relacionadas a este grande momento. Agradeço ainda ao nosso querido Padre Almir, sempre presente e atuante, colaborando com a nossa comunidade com serenidade e compromisso. Enfim, a Câmara Municipal de Glicema também merece reconhecimento pelo acompanhamento, apoio e responsabilidade com quem tem contribuído para essa celebração tão significativa. Que este bicentenário seja um marco de gratidão, de união e de renovação das esperanças para o futuro da nossa cidade. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Podemos dar seguimento então? Volta a palavra para a Ariana, por favor, Ariana. Agradecemos aos senhores vereadores, representantes do nosso povo, que compartilharam conosco suas perspectivas culturais para a nossa cidade. Neste momento, a comissão organizadora do Bicentenário irá proceder à entrega dos documentos históricos para o município de Glicema e efetuar a devolução de acervos que foram identificados e resgatados para as respectivas instituições a que pertencem. Esse ato é um dos grandes primeiros frutos das atividades de pesquisa do Bicentenário e hoje marca um passo importante para o resgate da memória e o valor da documentação histórica. Convidamos, portanto, o senhor Gustavo Vaz de Melo Namorato, coordenador da Comissão do Bicentenário. Senhor Presidente Marcos Ferraz, excelentíssimo senhor Prefeito José Oscar, sua esposa Adriana, o nosso vice-prefeito Carlos Magno, sua esposa Vilma, senhores vereadores, nossas autoridades civis e eclesiásticas que aqui estão presentes, a todo o povo que também nos acompanha nesta noite. Certa vez li que uma data comemorativa ela não existe apenas para fazer festa, para comemorar. Mas uma data comemorativa ela precisa ter efeito para o futuro. Então não é só para comemorar agora, mas ela precisa ter efeito para o futuro. E este bicentenário, acredito eu, depois de toda essa caminhada, ele traz alguns benefícios, alguns efeitos para nós já nesse momento e também para o futuro. Dentro da preparação e organização e das pesquisas, nós conseguimos fazer alguns levantamentos históricos do município, encontrar documentos e coisas que nós não tínhamos antes dessa preparação. Né? Já falamos muitos nos outros eventos, encontramos aí inventário dos nossos fundadores, documentos sobre os primórdios de Glicema. E então agora é o momento então da gente entregar ao município para que ele também tenha o seu acervo histórico. Antes, se alguém quisesse vir a Glicema, procurasse a prefeitura, a câmara, até numa iniciativa de tentar fazer alguma pesquisa, algum trabalho acadêmico sobre nós, sobre o nosso povo, sobre a nossa cidade, isso era muito difícil. Então agora nós temos um pouco a oferecer, né? É um primeiro passo nesse horizonte. Então hoje senhor presidente da Câmara, senhor prefeito, vice-prefeito, vereadores e o povo aqui presente, né, nossos cidadãos gliciemenses e também aqueles que vêm nos acompanhar, nós queremos entregar simbolicamente, né, ao município essa documentação histórica, que em breve poderá ser disponibilizada a todos também, e devolver às devidas instituições alguns documentos que foram encontrados nessa pesquisa. Destaco aqui um livro de atas da Câmara Municipal, né? Eu lembro que quando vim aqui procurar o arquivo, gentilmente
fui cedido o acesso, né? Faltava um livro. E com isso, não sabíamos o nome de alguns vereadores e também de um período de presidentes da Câmara, né? Então agora com esse documento já é possível identificar e suprir essa lacuna. Também encontramos nessas pesquisas, nos arquivos, o primeiro livro de atos, decretos e portarias da Prefeitura Municipal relativas ao mandato, né, ao início do nosso município, da Prefeitura, né, lá do com o Luiz Coutinho, que também estava perdido nos arquivos. E tantos outros documentos, inclusive de entidades religiosas como a Matriz de Nossa Senhora da Encarnação. Então, esse momento é para marcar simbolicamente essa entrega, essa devolução desses documentos, que é uma dos nossos compromissos, né, um dos compromissos da comissão, para ajudar também aos senhores administradores do nosso município a também preservar a nossa memória histórica. Então, desde já, agradeço todo o apoio durante este tempo, o incentivo, a comemoração. Sei que o bicentenário não é da comissão, mas é do município. A gente está aí para assessorar e também auxiliar todos vocês. Então, esse é um dos nossos compromissos que também assumimos, de certa forma, repassar, devolver essas documentações e também continuar, quando for preciso, auxiliar os senhores também nesse resgate histórico e preservação da nossa memória. Então, muito obrigado. Agradecemos ao Gustavo pela explicação sobre o significado deste gesto e pelo incentivo à valorização documental como instrumento de preservação da memória. Convidamos agora Leonardo Araújo Ferraz e Maria José Ferreira de Souza, juntamente com Gustavo Vaz de Melo Namorato, eles se dedicaram à pesquisa e ao levantamento de documentos, reunindo fontes, organizando acervos e produzindo um livro. Hoje, entregam ao município e ao povo guiricemense o arquivo histórico, ao mesmo tempo em que devolvem às instituições responsáveis os acervos que lhes pertencem. Após a formalização deste ato e o acerto da logística, todos os cidadãos poderão ter acesso a esse material. Pedimos ao senhor prefeito, José Oscar, ao presidente da Câmara, Marcos Ferraz, ao secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Avelino Marcelino, e à presidente do Conselho Central de Guiricema, da Sociedade São Vicente de Paulo, na pessoa do Padre Almir, que se posicione à frente da mesa para o recebimento dos arquivos e para a foto oficial.
Também faz parte do efeito para o futuro a cápsula do tempo que, ao final desta reunião, nós vamos encerrar no monumento do marco da Fundação de Grisema. Então, eu peço que registre-se em ata, por favor, né? Ao final dessa reunião, nós vamos depositar no marco de fundação que será inaugurado uma cápsula do tempo, na verdade, 3 cápsulas, porque o nosso povo aderiu às mensagens deixadas e uma cápsula apenas não foi possível para comportar todas as mensagens deixadas para serem abertas daqui a 50 anos. Então, lá no monumento já tem 2 cápsulas colocadas, e essa aqui que é oficial, que vai com a ata dessa reunião, a lista de presença será colocada oficialmente representando as outras também. Então eu peço que conste em ata para que a administração pública daqui a 50 anos, de 2075, possa proceder à abertura da cápsula e dar essa mensagem aos nossos descendentes. Então, muito obrigado. Entrega do título de cidadão benemérito. Agradecemos aos pesquisadores Gustavo, Leonardo e Zezé Cola pela importante e presente entrega ao nosso município, na certeza de que ele impulsionará novas pesquisas sobre a nossa história, sobre a nossa Guiricema. Em reconhecimento a esse trabalho de pesquisa e de promoção da cultura guiricemense, o vereador André Aparecido Ferreira, com aprovação unânime dos demais vereadores, concedeu aos 3 o título de cidadão benemérito. A homenagem reflete não apenas o mérito do trabalho apresentado, mas também o impacto duradouro que suas pesquisas trazem para o fortalecimento da identidade e da memória coletiva de nosso povo. Convido ao vereador André Ferreira para fazer a entrega do título de cidadão benemérito. Assim, convido Gustavo, Leonardo e Zezé Cola para o recebimento do título e para a foto. Entrega das medalhas. A Câmara, dentro das competências de seu novo regimento, pode conceder medalhas de ordem do mérito legislativo municipal. Desta forma, concede a esses cidadãos a medalha José Lopes de Lima. Essa condecoração é destinada para as pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao município e contribuído de maneira direta ou indireta
para o avanço material, moral, intelectual ou espiritual de Guiricema. Portanto, convido Marcos Ferraz, presidente da Câmara, para realizar a entrega da medalha de Ordem do Mérito Legislativo Municipal José Lopes de Lima, a Gustavo, Leonardo e Zezé Cola, que estão convidados a retornar ao plenário para receberem a condecoração. A Câmara Municipal também fará a entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal José Lopes de Lima ao senhor Rinaldo Urzedo, profissional responsável pela execução do monumento do Marco de Fundação, cuja inauguração ocorrerá após esta reunião. Rinaldo abraçou o projeto com seriedade e abnegação, tornando-se peça-chave para que o monumento se concretizasse. Para proceder à entrega dessa condecoração, convidamos ao plenário o senhor Rinaldo Urzedo. A homenagem será realizada pelo presidente da Câmara, Marcos Ferraz. Vou ler novamente. A Câmara Municipal também fará a entrega da medalha da Ordem do Mérito Legislativo Municipal José Lopes de Lima ao senhor Rinaldo Urzedo, profissional responsável pela execução do monumento do Marco de Fundação, cuja inauguração ocorrerá após esta reunião. Rinaldo abraçou o projeto com seriedade e abnegação, tornando-se peça-chave
para que o monumento se concretizasse. Para proceder à entrega dessa condecoração, convidamos ao plenário o senhor Rinaldo Urzedo. A homenagem será realizada pelo presidente da Câmara, Marcos Ferraz. Descerramento da placa no plenário da Câmara. Agora, o presidente da Câmara procederá ao descerramento da placa que registra a participação deste poder legislativo do município e do povo guiricemense nas comemorações do bicentenário. Convido o senhor Marcos Ferraz para realizar o descerramento da placa comemorativa instalada neste plenário, marcando esta ocasião especial que hoje celebramos. Convidamos agora, para fazer uso da tribuna, o excelentíssimo vice-prefeito Carlos Magno de Moura. Uma boa noite a todos. Quero cumprimentar o prefeito Zé Oscar, sua esposa Adriana, minha esposa Vilma, presidente da Câmara, Marcos Ferraz, demais vereadores, o ex-prefeito Zé Teixeira, o ex-prefeito Ari Lucas, Padre Almir, demais colegas, a todos os funcionários da Prefeitura de Guiricema, secretários, todos que trabalham nessa Prefeitura, e a todos os guiricemenses desse ano em que comemoramos o bicentenário da Fundação de Guiricema. As minhas palavras são mais de agradecimento a todos que não mediram esforço para buscar, né, tudo sobre a história de Guiricema, né, a comissão de festa aí, né. Eu quero parabenizar especialmente ao Gustavo, ao Leonardo e a Zezé Cola pelo trabalho incansável por Guiricema. E a todos aqueles que participaram de todos os eventos durante esse ano do bicentenário dos nossos 200 anos de Guiricema. Obrigado a todos e uma boa noite. Convido agora o excelentíssimo senhor prefeito José Oscar Ferraz para o uso da tribuna.
Boa noite a todos. Quero saudar primeiramente a minha esposa Adriana, que esteve presente durante todo o evento comigo. A meus pais, tá lá no cantinho lá. Afonso e Terezinha também estiveram comigo aí todo o evento. Ao vice Carlinhos, né? A Vilma. Ao presidente da Câmara, o Bituzinho. Todos os vereadores, parceiros aqui do município. A todos os secretários, todos os funcionários públicos, a comissão organizadora, né, do Bicentenário, Gustavo, o Leonardo, a Zezé Cola. Sem vocês, né, com trabalho voluntário, não teria acontecido esse evento desse jeito que foi, né, que foi marcante pra gente aqui. Quero agradecer aos ex-prefeitos aqui presentes, né, ao Ari Lucas, ao Zé Teixeira Rodrigues. Quero agradecer também aos padres aqui presentes, em especial ao Padre Almir, que abraçou a causa também, né, abraçou o evento. E a todos os gricemenses, né, que acompanharam todas as comemorações. Hoje meu coração fala mais alto do que as palavras. Estamos vivendo um momento raro, único, daqueles que nossos avós sonharam e que nossos netos ainda vão comemorar aos 200 anos de nossa cidade. 200 anos. É impossível não sentir emoção ao pensar em cada pessoa que ajudou a construir essa cidade. E tudo começou com a coragem de um homem que acreditou nesse chão quando ele ainda era apenas silêncio e esperança. O fundador Furriel José de Lucas. Ele plantou a primeira semente. E nós somos o fruto vivo dessa história. Ao longo desses 2 séculos, Guiricema cresceu como uma grande família. Quantas mãos se estenderam, quantos sorrisos se multiplicaram, quantos sonhos nasceram aqui. Nossa terra viu gerações que levantaram, enfrentaram tempestades, superaram dificuldades e ainda assim manteram acesa a chama do orgulho guiricemense. E quando eu olho para essa cidade, eu vejo muito mais do que ruas, casas, prédios, paisagens. Eu vejo um povo com alma. Um povo que ama, que luta, que acolhe. Gente que acorda cedo, que trabalha duro, que não desiste, porque saber que Guiricema sempre vale a pena. Celebrar o bicentenário é deixar o coração agradecer. Agradecer os que vieram antes. Agradecer aqueles que estão aqui hoje. E agradecer aos que vão continuar essa história quando nós já não estivemos aqui. Como prefeito, sinto orgulho, mas sinto também responsabilidade. Guiricema merece o melhor. Merece sonhos grandes, projetos firmes, oportunidades reais. Merece continuar sendo esse lugar onde a gente se reconhece, onde a gente pertence. Que o exemplo dos nossos antepassados nos inspire. Que a união do nosso povo nos fortaleça e que a emoção deste dia fique guardada dentro de nós para sempre. Parabéns, Guiricema. Parabéns ao nosso povo querido. Que venham mais 200 anos de amor, coragem e esperança. Muito obrigado. Convido agora o presidente da Câmara, o senhor Marcos Ferraz, para o uso da tribuna.
Excelentíssimo senhor prefeito municipal, ilustres secretários municipais, dignos vereadores desta Casa Legislativa, autoridades civis, militares, religiosas, queridos servidores públicos. Cumprimento também aqui os ex-prefeitos Ari Lucas e José Teixeira Rodrigues. Padre Almir, Padre Alessandro, Padre Giovanni e Padre Edson, que até agora há pouco estava conosco, não está aí. Agradeço a presença de vocês. Amado povo guiricemense, com nosso coração transbordando de emoção e gratidão, encerro neste momento histórico as celebrações oficiais do bicentenário da fundação de nossa querida Guiricema. 200 anos nos separam daquela quinta-feira, 24 de novembro de 1825, quando, em meio à dor de uma perda irreparável, nasceu a semente que viria a se tornar essa terra abençoada que tanto amamos. Permita-me, neste momento solene, revisitar brevemente a história que nos trouxe até aqui. Em 1806, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, o furriel José de Lucas Pereira dos Santos e sua esposa, Teresa Maria de Jesus, chegaram às margens do rio dos Bagres, ali, cercados pelo anel montanhoso e imponente, inspiração de nosso hino. Eles não apenas estabeleceram uma fazenda, eles plantaram as sementes de uma civilização, de uma comunidade, de um sonho que se perpetuaria por gerações. Teresa Maria de Jesus foi acometida pela terrível moléstia da bexiga, naquele histórico novembro de 1825. Aos 55 anos, ela partiu para a eternidade, deixando o furriel viúvo e com 12 filhos. O rio Bagres estava em cheia, as chuvas eram torrenciais, e o corpo da amada esposa não podia ser transportado ao cemitério do presídio. Foi então que furriel José de Lucas, em seu coração dilacerado pela dor, tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino dessa terra. Sepultou Teresa em suas próprias terras e, em um ato de fé profunda, dedicou parte de sua propriedade à proteção de Nossa Senhora da Encarnação, devoção que havia herdado de suas raízes portuguesas. Prometeu erguer uma capela sobre o túmulo da esposa e, em gesto de generosidade sem precedentes, declarou que aquelas terras estariam abertas a todos que ali quisessem construir suas vidas. Nascia assim, em 24 de novembro de 1825, o povoado do Ribeirão dos Bagres, que seria rebatizado como Guiricema. O título de doação religioso redigido naquele dia é, para sempre, a certidão de nascimento de nossa cidade. Não foi o acaso, não foi aleatório. O que parecia somente um dia de pesar era, na verdade, um momento de profundo significado providencial. Esse ato se tornaria a semente de vida para incontáveis famílias que ali haveriam de nascer, crescer e prosperar. O que aos olhos humanos era um luto, aos olhos divinos era o início de uma história gloriosa. E hoje, 200 anos depois, encerramos uma semana que ficará eternamente gravado nos anais de nossa história. Uma semana que nos fez sentir, de forma palpável e emotiva, o peso e a grandeza de nossa trajetória. Na quarta-feira, último dia 19 de novembro, começamos esta jornada memorável com uma Santa Missa em memória dos que construíram Guiricema. Os como furriel José de Lucas, Teresa Maria, seus 12 filhos e também outros cujos nomes talvez não estejam escritos em livros, mas estão gravados na própria essência dessa terra. À noite, abrimos a segunda mostra histórica de Guiricema, transformando a Câmara Municipal em um templo da memória. Na quinta-feira, dia 20, vivemos momentos de confraternização e cultura, com torneios de jogos de mesa, a feira de artesanato e a apresentação de grupo musical. Na sexta-feira, dia 21, foi a vez de celebrarmos a palavra escrita, com o lançamento do livro Guiricema,
Notas para a sua história. Obra incrível do autor Gustavo Vaz de Melo Namorato. Um livro que não apenas conta nossa história, ele a preserva, a dignifica, a eleva ao patamar que sempre mereceu. No sábado, dia 22, vivemos um dos momentos mais tocantes dessa semana, o encontro com os descendentes de Furriel José de Lucas e Teresa Maria de Jesus. Ali na Praça Coronel Luiz Coutinho, reuniram-se seus descendentes. À tarde, percorremos juntos a caminhada histórica da praça até a antiga fazenda do Furriel, pisando o mesmo chão que nossos antepassados pisaram. E à noite, em uma santa missa emocionante, a família do Furriel, que somos todos nós, iricemenses, recebeu bênção especial. No domingo 23, a fé continua em sua plenitude com a missa das crianças e com a feira de artesanato, enquanto nossa mostra histórica continuava a narrar em fotos e documentos a trajetória de nosso povo. E chegamos então a este 24 de novembro de 2025, exatos 200 anos após a fundação. Esta noite celebramos a missa solene do bicentenário de 200 anos de devoção a Nossa Senhora da Encarnação. Inauguramos o pavilhão das bandeiras, onde tremulam as cores do Brasil, de Minas Gerais e de Quiricema. A banda Amantes da Lira, fundada no século XIX e que há mais de 100 anos embala nossa história, desfilou em majestosa cerimônia. E agora, nesta reunião solene, encerramos oficialmente as comemorações, mas não encerramos, jamais encerraremos o compromisso com nossa memória. Povo de Quiricema, nesta semana não fomos apenas espectadores da história, fomos seus protagonistas. Cada um de nós, vocês que organizaram, que participaram, que compareceram, que se emocionaram, escreveu o seu nome nas páginas dessa celebração bicentenária. E ao fazer isso, prestamos a mais bela e justa homenagem aos nossos antepassados. Eles que desbravaram os matas, que construíram com as próprias mãos parte dessa cidade, que trabalharam sob o sol e a chuva, que educaram filhos, que plantaram árvores, cujas sombras hoje nos abrigam, que erigiram templos onde buscamos consolo e esperança. Estivemos à altura deles? Esta é a pergunta que devemos fazer em nossos corações. E eu respondo com convicção: sim, estivemos. Porque assim como eles honraram o passado que receberam, nós honramos o legado que nos foi confiado. Assim como eles construíram para que nós pudéssemos colher, nós preservamos para que as gerações futuras possam herdar. Quando milhares de pessoas tomaram as ruas de Quiricema em 1938 para celebrar a emancipação política, quando os fogos de artifício anunciaram que nascia um município, eles fizeram história. Quando inauguraram a prefeitura em 12 de fevereiro de 1939, em festa que um jornal da época descreveu como um fato excepcional, cujo fulgor excedeu o vastíssimo programa elaborado, eles fizeram história. E nessa semana de novembro de 2025, nós também fizemos história. Mas quem é este povo de Quiricema que tanto orgulho nos inspira? Somos um povo que se espalhou pelos 4 cantos do Brasil e do mundo, mas que jamais esqueceu suas raízes. Quiricema se tornaram políticos de destaque, contribuindo para o destino de nossa região, quiricemenses que se tornaram professores, iluminando mentes em salas de aula por todo o país, quiricemenses que se tornaram cientistas, médicos, engenheiros, artistas, juízes, empresários, comerciantes, trabalhadores e produtores rurais. Em resumo, quiricemenses que são trabalhadores. Somos descendentes do Furriel José de Lucas e de Teresa Maria, sim, mas também de tantas outras famílias que construíram essa terra. Os Coutinhos, os Almeidas, os Rodrigues, os Ferraz, os Ribeiros e tantos outros nomes que foram um mosaico rico e diverso de nossa identidade. Somos o povo que fundou a Sociedade Musical da Amantes da Lira, que atravessou mais de um século preservando a tradição musical que nos distingue.
Somos o povo que construiu igreja, escolas, campos e fábricas. Somos o povo que, mesmo quando a história oficial não nos conhecia, como disse o saudoso Gastão de Almeida, sobre o primeiro centenário, nesse tempo, o distrito tinha luz, jardim, grupo escolar, cinema e um bom teatro de amadores, Felício Rodrigues. Só não tinha história. Ninguém sabia sua história. Mesmo assim, continuamos construindo, trabalhando e sonhando. Não somos os primeiros a escrever nossa história, mas hoje, no bicentenário, sabemos nossa história e estamos construindo. Já estamos construindo. Conhecemos nossas raízes e honramos com dignidade. Um povo que conhece sua história, que preserva suas tradições, que honra seus antepassados, esse povo permanece firme, mesmo diante dos vendavais mais violentos. Quando preservamos o título de doação de 1825, não estamos apenas guardando um pedaço de papel amarelado pelo tempo. Estamos preservando a própria essência de quem somos. Quando mantemos viva a banda Amantes da Lira, não estamos apenas tocando instrumentos musicais. Estamos fazendo ecoar pelos séculos a melodia de nossa identidade. Quando restauramos fotografias antigas, quando registramos histórias orais, quando escrevemos livros sobre nossa trajetória, não estamos olhando para trás com saudosismo. Estamos construindo pontes entre o passado e o futuro. A memória coletiva nos diz de onde viemos, e isso nos ajuda a compreender para onde vamos. Ela nos ensina que os desafios que enfrentamos hoje não são tão diferentes daqueles que nossos antepassados enfrentaram. E se eles conseguiram superá-los com fé, trabalho e união, nós também conseguiremos. Somos um povo com sede de futuro. Queremos construir mais, inovar mais, avançar mais. Queremos que nossos filhos e netos tenham oportunidades ainda melhores do que as que tivemos. Queremos que Guiricema seja não apenas uma cidade com história gloriosa, mas uma cidade com futuro brilhante. O futuro de Guiricema será construído por cada criança que hoje senta nos bancos de nossas escolas, por cada jovem que sonha com um amanhã melhor, por cada adulto que trabalha honestamente para sustentar sua família, por cada idoso que passa sua sabedoria às novas gerações. Temos sede de futuro porque acreditamos nas possibilidades. E agora, neste momento de encerramento, cumpre minha honrosa tarefa de agradecer. E os agradecimentos são muitos, porque essa semana memorável foi fruto do trabalho, da dedicação e do amor de incontáveis pessoas. Agradeço ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Oscar Ferraz pela liderança e pelo apoio incondicional às comemorações do bicentenário. Sem o empenho do Poder Executivo, nada disso seria possível. Agradeço aos ilustres secretários municipais, cada um em sua pasta, que trabalharam incansavelmente para que esta semana fosse um sucesso. Agradeço aos dignos vereadores dessa Casa Legislativa, meus companheiros de missão, que compreenderam a magnitude histórica deste momento e não mediram esforços para que o Poder Legislativo estivesse à altura das celebrações. A Câmara Municipal foi essencial para o sucesso dessa semana. Agradeço aos servidores públicos municipais, que são a espinha dorsal de nossa administração. Vocês que, muitas vezes nos bastidores, garantem que cada evento aconteça, que cada detalhe seja cuidado, que cada visitante seja bem recebido. Muito obrigado. Agradeço às autoridades civis, militares e religiosas que nos honraram com suas presenças durante essa semana. Agradeço à comissão organizadora do bicentenário, que desde dezembro de 2023 vem trabalhando incansavelmente para que chegássemos a este momento. O sucesso dessa semana tem seus nomes escritos em cada detalhe. Agradeço aos descendentes da família Lucas, que vieram para estar conosco. Vocês são a prova viva de que sementes plantadas há 200 anos continuam gerando frutos abundantes. Agradeço à banda Amantes da Lira, nossa eterna guardiã da tradição musical guiricemense, que suas notas continuem ecoando pelos séculos vindouros. Ao final, o agradecimento mais importante de todos, um agradecimento que vem do mais profundo do meu coração e que, tenho certeza, ecoa no coração de todos que estão nessa casa hoje. Agradeço de forma especial ao povo de Guiricema.
Vocês são a razão de tudo isso. Vocês que lotaram nossa matriz durante as missas solenes, vocês que visitaram emocionados as nossas históricas, vocês que participaram da caminhada histórica, pisando o mesmo chão que nossos antepassados pisaram, vocês que compareceram nos eventos, que apoiaram as iniciativas, que se emocionaram junto conosco. Vocês, guiricemenses, que vivem aqui, que acordam todos os dias sob o mesmo céu que acolheu o Furriel José de Lucas. Vocês que trabalham em nossas ruas, em nosso comércio, em nossa zona rural. Vocês que educam nossas crianças, que cuidam de nossos doentes, que garantem nossa segurança. E vocês, guiricemenses, que a vida levou para longe, mas que mantêm Guiricema viva em seus corações, vocês que voltam sempre que podem, que falam com orgulho de suas raízes, que ensinam seus filhos a amar essa terra mesmo de longe. Todos vocês, aqui presentes e distantes, jovens e idosos, nascidos aqui ou escolheram Guiricema como sua casa, são os verdadeiros homenageados deste bicentenário. Porque Guiricema não é feita de prédio, de ruas, de montanhas. Guiricema é feita de gente, de vocês. Que Deus abençoe Guiricema. Que Nossa Senhora da Encarnação proteja nosso povo. Que a memória de nossos antepassados nos inspire sempre. Que o futuro nos encontre unidos, fortes e fiéis a nossas raízes. Circundados e protegidos pelo anel montanhoso e imponente que abraça a nossa terra, encerramos as comemorações oficiais do bicentenário da fundação de Guiricema, mas mantemos eternamente acesa a chama da memória, da gratidão e da esperança. Declaro oficialmente encerradas as celebrações do bicentenário da fundação de Guiricema. Viva Guiricema, viva o povo guiricemense, viva os 200 anos de nossa história. Muito obrigado. Esta sessão é o ato oficial que o município de Guiricema faz por ocasião do dia de nosso bicentenário da fundação. Muitas atividades marcaram esse ano que nos antecederam e ainda podem estar presentes nos meses que se seguem. Afinal, Guiricema inicia hoje um novo ciclo. Somos bicentenários. Passo a palavra ao presidente da Câmara para suas considerações finais e avisos. Ele irá encerrar a reunião e todos nós iremos nos dirigir para a área externa, onde iremos realizar a última parte destas solenidades. Vamos proceder à inauguração do marco da fundação e à instalação da cápsula do tempo no interior dele. Com a palavra, o senhor Marcos Ferraz. Mais uma vez, agradecer a todos pela presença, não só na reunião de hoje, mas em todos os eventos que ocorreram durante a semana. Agradecer mais uma vez a comissão, Gustavo, Léo e Zezé, pelo excelente trabalho, por toda a população de Guiricema que contribuiu e fez acontecer. A história está aí e que nós saibamos preservá-la de agora em diante e construir algo ainda melhor para o futuro. Agradeço a presença de todos os vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, suas esposas. Que Deus nos abençoe. Declaro encerrada a sessão.